meus irmãos. Estou retornando de férias. Tive alguns dias de férias e voltei na semana passada. Estive lá no Espírito Santo, na casa dos meus pais. Vi alguns amigos desde a minha adolescência, amigos da minha juventude, início da minha juventude, amigos queridos para mim. E uma experiência que eu tive particularmente, uma experiência mais desafiadora, foi um dia visitar um desses meus amigos, grande amigo com quem eu tenho intimidade. E esse meu amigo, ele já vinha passando, antes desse período de pandemia, ele já vinha passando por um certo período, de esfriamento espiritual. Ele já vinha mais desanimado de frequentar a igreja, ele tinha suas queixas em relação à igreja, já não frequentava tanto a igreja, e desde que começou então a pandemia, no início do ano passado, ele parou de ir à igreja e até hoje nunca mais foi à igreja. E enquanto eu passava o dia com esse amigo meu, eu fui ficando incomodado porque eu fui vendo nele um comportamento muito carnal. Palavras de duplo sentido, piadas de duplo sentido, sempre uma piadinha mais ardilosa, muita carnalidade nas palavras dele, e eu fui ficando incomodado com isso, e enquanto a gente passava o dia, eu em oração, pedindo ao Senhor para que me desse uma oportunidade de falar com ele, de confrontá-lo, até que eu tive a oportunidade e eu falei com ele: olha, meu amigo, você precisa urgentemente voltar para a igreja. Não, mas tem toda a complicação e tem a questão do vírus, você não tem medo do vírus. E naquele momento, para ele especificamente, eu falei isso: meu amigo, é melhor morrer do vírus do que morrer espiritualmente. Quando eu falei isso para ele, opa, não é assim também. O que você está querendo dizer com isso? Eu sou salvo. Eu sou batizado. Eu creio em Deus. Agora você vem dizer que salvação se perde, é isso que você está querendo me dizer? Falei: de maneira nenhuma. Porém, da maneira como eu te vejo, eu me questiono se você realmente está crendo no Evangelho. Essa conversa foi até bem desagradável, como você pode perceber. Foi mais desagradável do que vocês estão percebendo, na verdade. Mas ela demonstra esse pressuposto equivocado. O pressuposto de que a santificação, de que uma vida de santidade é como que um acessório do Evangelho. É como que se uma vida de santidade diante de Deus, ela fosse algo que pode acompanhar a vida do cristão ou não. Mas a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 12, que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, ela não é um acessório do Evangelho. Pelo contrário, a santificação, ela é a marca de um verdadeiro filho de Deus. Alguém que está crescendo no seu caráter, no seu jeito de pensar, no seu jeito de encarar a vida, nos seus desejos, nas suas atitudes, se tornando cada vez menos parecido com o mundo e cada vez mais parecido com Cristo. Este é o processo de santificação. Este é um atributo indispensável do Evangelho. E se nós não percebemos em nossa vida a santificação, certamente nós estamos nos distanciando do verdadeiro Evangelho
e já estamos crendo em um falso evangelho. O ponto é que o verdadeiro evangelho é poderoso para produzir santificação em nossas vidas. O verdadeiro evangelho é o poder de Deus que produz santidade em nossas vidas. O texto que nós vamos meditar nesta noite, ele fala particularmente disso. O apóstolo Paulo, ele está interessado em desfazer uma conclusão equivocada a respeito do evangelho. Uma conclusão que poderia nos levar a pensar de que, já que nós somos salvos pela graça, nós temos licença para pecar. E o que o apóstolo Paulo vai dizer? De maneira nenhuma. Nada poderia estar mais distante do evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é poderoso para produzir santificação em nossas vidas. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos. Nós vamos ler no capítulo 6. Do versículo 1 até o versículo 14, pensando neste tema, o poder do evangelho para produzir santificação em nossas vidas. O evangelho é poderoso para produzir santidade em nós. Será que temos crescido em santidade? A santidade tem sido uma marca do nosso caráter, das nossas atitudes, da nossa existência. Acompanhe, por favor. Romanos 6, a partir do versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Neste texto, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus nos ensina que o evangelho é poderoso para produzir santificação em nós. No evangelho nós encontramos todo o poder para sermos transformados à imagem do nosso Salvador e crescermos segundo o seu caráter, segundo a sua santidade. E isso porque, em primeiro lugar, o evangelho nos demonstra o poder da graça. Por meio do evangelho, a graça atua com poder em nossas vidas. E nós precisamos ter uma compreensão adequada a respeito do que é a graça de Deus. Se nós percebemos bem nesse texto, Paulo está combatendo uma perspectiva equivocada da graça de Deus. Todos nós que crescemos na igreja, desde criancinha, a tia da escola bíblica já nos ensinava o que é graça, o favor imerecido. Nós sabemos desse conceito. A graça é o favor,
É o dom gratuito, é algo que nós não merecemos, mas que Deus faz por nós. Jamais poderíamos conquistar em nossas forças o favor de Deus, nós que éramos inimigos de Deus, mas Deus se torna favorável a nós por iniciativa dele, sem que nós façamos nada em troca. Isso é graça. Graça é o perdão eterno dos nossos pecados, baseado nos méritos de Cristo, não nos nossos méritos. Graça é o favor imerecido de Deus? Sim, está correto. É exatamente isso. Mas não é apenas isso. Porque a graça, ela é, além do perdão eterno dos nossos pecados, ela é também o poder presente para vencermos os nossos pecados. A graça, ela atua com poder em nós para que nós vençamos os nossos pecados. É interessante que o próprio apóstolo Paulo, versículo super conhecido, Tito 2:11, quando ele diz que a graça de Deus, a graça salvadora de Deus, ela se manifestou a todos os homens. Mas ele diz no versículo 12, e ela nos educa, ela nos ensina aqui, renegando a impiedade e as paixões mundanas. O apóstolo Paulo sempre tem esses dois lados: o despojar, o revestir, o tirar e o colocar. A graça nos ensina, ela nos instrui a renegar, tirar a impiedade e as paixões mundanas e a viver no presente século justa, sensata e piedosamente. Então a graça salvadora de Deus, ela se manifesta e nos perdoa, mas ela nos capacita poderosamente a vencer os nossos pecados. O apóstolo Paulo, ele está desde o final do capítulo 3 de Romanos até o final do capítulo 5, falando da justificação do Senhor Deus. A preocupação de Paulo é uma só: um dia, todos nós permaneceremos diante do tribunal de Deus. Um dia todos nós teremos que prestar conta diante do Deus eterno da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas ações, tudo o que fizemos. Nós compareceremos diante desse Deus justo. E Ele vai julgar o mal, Ele vai julgar o pecado, Ele vai nos julgar. E a grande pergunta de Paulo é: como nós escaparemos desse juízo? Como nós poderemos permanecer de pé diante deste Deus? Não pelas obras, não por nada que façamos, mas por meio da fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho nós descobrimos a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E Paulo conclui o capítulo 5 de Romanos dizendo: sim, o nosso pecado é enorme, e com a lei o pecado ainda abundou. Mas Paulo diz: aonde abundou o pecado, onde o pecado fez todo o seu estrago, a graça superabundou. A graça de Deus é enorme. A graça de Deus é tremenda. Não importa quanto estrago o nosso pecado tenha feito, o oceano da graça sempre será superior para afundar todo o lixo do nosso pecado. A graça de Deus sempre vence. E é de graça, é pela fé, porque pelas obras nós jamais poderíamos conquistar esse perdão, este favor. Mas agora Paulo faz questão de combater um engano sutil, uma lógica perversa, que, se nós prestarmos atenção, está presente nos nossos corações. Então é de graça? Eu não mereço? Jamais poderia merecer? Deus sempre perdoa o pecado, a graça dele sempre vai adiante? Então, vamos permanecer no pecado. Porque se a graça superabunda sobre o pecado, vamos pecar mais para ter mais graça ainda. Uma lógica carnal, uma lógica pecaminosa, uma lógica perversa. E Paulo faz questão de dizer: de maneira nenhuma. É uma negação extremamente enfática
está totalmente longe da verdade, porque a graça de Deus não é somente o perdão eterno dos pecados. A graça de Deus atua com poder em nós, de maneira que nós já estamos mortos para o pecado. Como nós vamos permanecer vivos, vivendo para o pecado, se nós já morremos para ele? Ou seja, utilizar a graça de Deus como desculpa para o pecado é uma visão equivocada e até carnal e até pecaminosa da graça de Deus, porque a graça de Deus não se limita ao perdão dos pecados, mas ela nos capacita poderosamente a vencer os pecados, e somente a graça de Deus pode fazer isso. E quantas vezes nós precisamos admitir com sinceridade, e nós precisamos estar atentos, porque quando fazemos isso, nós não estamos confiando no verdadeiro evangelho. Quando nós negligenciamos os nossos próprios pecados, sabe, naqueles momentos em que nós pecamos, em que nós cruzamos a linha do mandamento do Senhor, sabendo que Deus é bom, Ele vai me perdoar depois. Isso não é compreender e confiar na graça de Deus. Isso é pôr o Senhor à prova. Confiar na graça de Deus significa saber que ela me capacita a vencer o pecado. Quando eu aceito na minha vida padrões de conduta pecaminosa no meu trabalho, eu sou ligeiramente desonesto, porque afinal de contas, quem pode ser honesto no Brasil, não é verdade? E a graça é grande, Deus perdoa. Quando eu sei que eu tenho padrões de comportamento que não estão conforme o evangelho, com a minha esposa, com os meus filhos, na minha casa, e eu faço vista grossa comigo mesmo, e eu não estou glorificando a Deus com as minhas atitudes, e tudo isso porque eu acho que eu estou confiando na graça. Isso não é confiar na graça. Isso é colocar o Senhor à prova. Porque um coração contrito, um coração que se arrepende dos seus pecados e confia na graça, ele sabe que a graça de Deus é poderosa, ela me educa, ela me instrui, ela me capacita a morrer para mim mesmo e a viver para Cristo. O Evangelho é poderoso, porque ele nos instrui claramente a respeito do poder da graça. Mas ele nos instrui também a respeito do poder da fé. Algo misterioso, algo até simples, a fé verdadeira, a fé salvadora, como nós conhecemos no Evangelho, não é algo que está tão distante, é algo simples, é algo que até mesmo uma criança pode exercer, mas ao mesmo tempo, algo tão difícil e impossível para o ser humano na sua própria carne, na sua própria força. A fé é algo poderoso. A fé vai muito além de um assentimento intelectual, de uma concordância intelectual com o Evangelho. Isso está envolvido, conhecer intelectualmente o Evangelho, mas vai muito além disso. A fé não é simplesmente dizer que concorda e acredita no Evangelho intelectualmente. Assim como eu acredito que Pedro Álvares Cabral foi o descobridor do Brasil, eu acredito, eu não tenho dúvidas disso. Não duvido. Eu creio nisso, é verdade, eu conheço a história. Mas na prática, no meu dia a dia, que diferença isso faz? Nenhuma. Eu nem me lembro. Nós não podemos confundir a fé no Evangelho com esse tipo de fé intelectual, superficial. Na verdade, a fé bíblica é algo poderoso. É um coração de pedra sendo aberto para o Salvador, o Senhor Jesus, para que Ele entre nesse coração e Ele entre com todas as suas bênçãos e com toda a transformação.
E é algo tão poderoso que nos une espiritualmente a Cristo, de tal modo que tudo que Ele viveu, tudo que Ele fez é colocado em nós, em nosso favor. Nós nos beneficiamos do nosso Salvador e de toda a sua obra. Por nós. Perceba que Paulo fala aqui no versículo 5 desse tipo de união que nós temos com o Senhor Jesus pela fé. Ele disse, dessa forma nós fomos unidos a Ele. Isso é o poder da fé. Por meio da fé, nós estamos unidos, sim, de uma maneira mística, de uma maneira invisível, mas de uma maneira verdadeira. É o que o apóstolo Paulo chama de estar em Cristo. Por meio do Espírito Santo, somos membros do seu corpo, estamos unidos a Ele, fomos assentados nas regiões celestiais com Ele, de maneira que tudo o que Ele fez, nós participamos da sua vitória, da sua obra, das suas bênçãos. E o apóstolo Paulo vai ilustrar isso falando do batismo. Ele fala, vocês não sabem que todos os que foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte. E ele está falando do batismo, nós sabemos, como símbolo daquilo que acontece quando nós cremos no Senhor Jesus. E ele diz que nós, por meio do batismo, que simboliza a nossa fé, nós fomos unidos a Cristo na sua morte. Olha o que ele diz, versículo 6, pois sabemos que o nosso velho homem, a nossa velha natureza, foi crucificado com ele, para que este corpo que serve ao pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Jesus morreu na cruz e nós participamos dessa morte de uma maneira verdadeira. Pela fé, nós morremos de fato com ele. A ponto dele fazer essa cláusula de exclusão, no versículo 7, quem morreu foi justificado do pecado. A justificação pela graça. Para quem morreu. Morremos? O nosso velho homem morreu? Então, de fato, estamos justificados. A nossa imersão simboliza a nossa união verdadeira com a morte de Cristo. A nossa imersão, assim como o Senhor Jesus ressuscitou, nós participamos, o mesmo poder do Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus agora habita em nós e nos faz ressurgir. Enfim, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, simplesmente, é que é contrário, é um contrassenso com a fé que nós professamos ter, dizer que nós confiamos em Cristo, mas não conseguimos vencer o pecado. É contraditório. Não tem como afirmar as duas coisas. É como dizer, olha, eu mergulhei nessa piscina, mas eu não consigo me molhar. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a nossa fé, ela é poderosa, de maneira que ela nos une ao nosso Salvador profundamente. Nós participamos da vida dele. Você crê que o Senhor Jesus morreu? Você realmente crê? Então você também morreu. É isso que Paulo está dizendo. As coisas caminham juntas. Se você crê que o Senhor Jesus morreu naquela cruz, conforme o Evangelho, a sua carne também foi crucificada com ele. O seu pecado foi destruído. O seu pecado foi aniquilado naquela cruz. Poderosamente você participa da morte dele. Você crê que o Senhor Jesus ressuscitou? Então você também ressuscitou. Você é uma nova criatura. O apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas 2, 19 e 20, eu estou crucificado com Cristo. Portanto, a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Crucificado. Não podemos dizer, não consigo vencer o pecado. Conforme o Evangelho, se cremos no Senhor, temos que ser sinceros e dizer, eu não quero vencer o pecado. Eu não quero crescer em santidade. É contraditório com a profissão de fé. Porque a nossa carne, o nosso velho homem, foi crucificado. Certamente, o pecado permanece habitando em nós. Claro. Certamente,
O pecado ainda irá nos tentar, mas perceba que as palavras do apóstolo diz no sentido de que nós não precisamos mais servi-lo como escravos. O pecado já não nos domina mais. E é a partir disso que nós compreendemos por que podemos crescer em santidade. Por último, porque o Evangelho também nos ensina o poder da luz. E aqui está, no final das contas, a nossa guerra. Quando eu chamo de luz aqui, eu estou querendo dizer da iluminação. Quando nós cremos no Evangelho, a Bíblia diz que nós que vivíamos em trevas, agora temos uma mente iluminada. Nós que antes não tínhamos discernimento, nós que antes éramos carnais, agora nós enxergamos todas as coisas com outros olhos, olhos do Evangelho. Antes eu tinha uma opinião sobre amizades, sobre relacionamentos, sobre trabalho, sobre lazer. A partir do momento que o Evangelho entra na minha vida, eu tenho uma mente iluminada. Eu tenho outra opinião a respeito de todas essas coisas. Famílias, amigos, sexo, dinheiro. É uma mente iluminada, dada pelo Senhor. Na ressurreição de Cristo que nós participamos dela. Somos novas criaturas. Porém, temos uma responsabilidade com isso. Temos que manter essa mente iluminada na luz. Temos que permanecer com a nossa mente, nas palavras que o apóstolo Paulo usa, sendo renovada por essa luz. Perceba, versículo 11. Em primeiro lugar, ele faz essa pergunta então no versículo 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado? Uma vez salvos, vamos ficar estagnados? Não vamos crescer? Vamos ficar no pecado? Vamos ficar onde estamos? De modo nenhum. E aí o apóstolo Paulo faz toda a sua argumentação teológica, doutrinária, do versículo 2 ao versículo 10. E agora, diante do que ele explicou, os impactos da obra de Cristo em nossas vidas, ele dá essa ordem. A única ordem presente nesse parágrafo. Versículo 11. Que ordem é? Perceba que é uma ordem para a mente. Uma mente iluminada. A ordem é: considerem-se. A ordem é: tenham este tipo de opinião a respeito de si mesmos. Considerem-se. Tendo em vista o que o Senhor Jesus fez por vocês, e vocês são participantes disso por meio da fé, não permitam que a sua mente seja removida desta verdade. Permaneçam nessa verdade continuamente. Considerem-se como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A nossa identidade mais profunda, a opinião mais profunda que nós podemos ter a respeito de nós mesmos. É muito diferente do que está na moda hoje, pensamento positivo, olha para si, passa um batom, mulher se olha no espelho, fala que você é poderosa, rapaz olha para si, fala que você é o cara, vai conquistar o mundo. Pensamento positivo não é isso. Como se nós, pela nossa palavra, pelo nosso próprio pensamento, nós pudéssemos criar algo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que você já é participante dessas bênçãos, mas nós estamos neste mundo envolvidos em uma guerra, em que constantemente esse mundo vai tentar nos iludir e tirar a nossa mente da firmeza do Evangelho para colocar em outras mensagens, em outras esperanças deste mundo. E veja que é disso que depende. Da nossa firmeza no Evangelho depende toda a nossa conduta. Porque ele vai dizer no versículo 12: portanto, a partir disso, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Ou nós serviremos, obedeceremos os desejos pecaminosos, ou nós viveremos, agiremos
iluminados pelo Evangelho. Veja que é uma questão religiosa, é uma questão de adoração. O versículo 13 fala de adoração, a ideia de ofertar os nossos corpos a um Deus. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como um instrumento, como meio, como ferramenta para produzir injustiça. Ao contrário, ofereçam-se como adoração a Deus, os seus corpos, como quem já ressuscitou, como quem voltou da morte para a vida, como instrumento, ferramenta útil para a promoção da justiça. Nessa pandemia, interessante que, sem eu procurar, eu aconselhei um número razoável de pessoas que não eram da nossa igreja. Me procuraram. De outros estados, de outros lugares, das cidades, esse foi videochamada. Enfim, o Senhor Deus proporcionou essas oportunidades, acabou acontecendo isso. Eu me lembro de um jovem casal. E o rapaz já tinha decidido pelo divórcio. E já tinha decidido sair de casa. A moça me procurou primeiramente. O rapaz aceitou conversar comigo. Os dois eram membros de uma igreja evangélica. E o fato é que em determinado momento ficou muito claro. Aquele rapaz tinha vivido uma vida promíscua enquanto solteiro, diversos relacionamentos, e nitidamente isso estava empurrando o coração desse rapaz para fora do seu casamento. E numa dessas conversas, eu falei com ele e teve que ficar bem claro: meu irmão, você precisa entender, de uma vez por todas, que tudo o que você fez, tudo o que você viveu fora do seu casamento foi um pecado. Não é uma fantasia em que você pode continuar se satisfazendo. Não é algo que ainda pode ficar influenciando a sua vida. Ou você crê que o seu pecado já foi crucificado na cruz de Cristo e você se arrepende por isso e você segue a sua vida agora fiel à sua esposa. Ou você sempre vai permanecer escravo pulando de aventura em aventura. Você precisa entender: você morreu com Cristo, o seu pecado foi de fato crucificado com Cristo ou não. Ou ele vai continuar influenciando a sua vida, a sua história, a sua trajetória, hoje. Diferentemente, uma amiga minha que é missionária na Ásia, trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade. E ela também teve um passado, foi terrivelmente abusada no seu passado. E uma vez ela falou comigo: Vitor, a minha luta é para crer que eu sou quem a Bíblia diz que eu sou, e não o que o meu passado diz que eu sou. Porque essas coisas voltam. Perceba, meus irmãos, que são nestes momentos em que nós afirmamos que cremos no Evangelho mais do que uma profissão de fé superficial. Eu creio nas doutrinas do Evangelho. Na sua vida, na minha vida. E essa é a nossa luta. E amanhã cada um de nós retornará para suas atribuições. E o mundo virá com as suas mensagens, com os seus evangelhos. E ele fará com que ele tentará. Você será tentado a acreditar que a sua segurança, a sua dependência, o seu prazer, as suas frustrações, a sua identidade, tudo relacionado a este mundo, o seu passado, os seus prazeres,
o que o apóstolo Paulo está dizendo: considerem-se. Isso já está resolvido na cruz. Está mesmo. Seu pecado foi aniquilado na cruz, foi destruído. O Senhor Jesus foi vitorioso sobre ele na cruz. Você crê no Senhor Jesus? Você crê que ele morreu? Então você morreu com a sua velha natureza. O seu passado não precisa mais te influenciar de maneira que você obedeça e sirva às suas paixões. Porque se o Senhor Jesus ressuscitou, nós também vivemos para Ele numa novidade de vida. E quando vivemos em santidade, nós sabemos o prazer, a realização do que diz no versículo 14: pois o pecado não os dominará. Vocês não estão debaixo da lei, de uma aliança de obras, vocês estão debaixo da graça que é poderosa. Servir a Deus com uma consciência tranquila, com liberdade diante da presença dEle, isso é possível porque o Evangelho é poderoso e o Evangelho tem isso para nós. O Evangelho, ele é poderoso para produzir santificação naqueles que permanecem nele. O Evangelho produz santificação em todo o que permanece nele. E a nossa luta nada mais é do que permanecer no verdadeiro Evangelho. O mundo tem as suas mensagens, o mundo tem os seus convites, Satanás tem os seus dardos inflamados para tentar nos fazer voltar para o lugar de onde o Senhor nos tirou. Mas pelo Evangelho, permanecendo com a nossa mente lúcida, nos mantendo firmes, cresceremos com o Senhor, conheceremos o Senhor e seremos santos, conforme o nosso Deus é santo. Vamos orar?